Acompanhe agora Jesus e o Logos. Bom dia, ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. Obrigado pela audiência aqui na nossa programação. Eu sou Alexandre Anselmo. Estamos no FM 85,5 na faixa estendida. E também bom dia a você que acompanha pela TV Mundo Maior, que você pode acessar pelo nosso site portalmundomaior.com.br ou diretamente no YouTube Portal Mundo Maior. Programa Jesus e o Logos nesta terça-feira, programa que tem aqui como nosso apresentador, conduzindo sempre uma ótima reflexão, o nosso querido doutor Aldenis Leite, a quem eu já dou bom dia e bem-vindo, doutor. Obrigado, Alexandre, bom dia também para você e para você que está nos acompanhando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, prazer estar aqui com você para mais um programa Jesus e o Logos. E também, nós, como sempre, gosto sempre de dizer, esse programa ele é feito para você, para que a sua vida melhore, para que você prospere, para que você seja mais feliz com ações saudáveis no dia a dia. Esse é o grande objetivo. E nós também aqui, conversando, falando, também aprendemos, porque é óbvio que não existe perfeição. Então nós estamos aqui constantemente em aprendizado. Essa é a grande verdade, né? Podemos a qualquer momento cair, mas temos o dever sempre de levantar, prosseguir e aprender com essas escorregadelas que muitas vezes a gente dá. Então o programa serve justamente para nós amadurecermos. E para que isso aconteça hoje também, nós trouxemos um tema, primeiro, muito curioso. Segundo, a pessoa que vai participar com a gente, tenho certeza vocês vão adorar. Sensacional. Então, primeiro o tema. Olha só. Quando é a hora da gente dar um dane-se para aquilo que nos perturba? Olha só. Já dá para ter uma ideia do que vai acontecer aqui. Então, para falar sobre isso, justamente sobre esse tema, eu vou trazer aqui a nossa convidada e ela já está rindo aqui. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Anne Lotterman. Anne, prazer receber você aqui. A emoção é grande, eu estou bem feliz com isso. Eu quero que você dê o seu bom dia para o público. Aldenis, olha, em primeiro lugar, dane-se, gente. Dane-se. Mas vamos explicar esse dane-se que tem muita responsabilidade nele, tá? Não é um dane-se assim, aleatório. Mas bom dia para você, Aldenis, Alexandre. Prazer enorme estar aqui participando desse projeto lindo de Jesus e o Logos. Para mim é uma honra poder participar. E que assunto legal, né? Porque de vez em quando é só um dane-se para a gente deixar a vida um pouco mais leve, né? Muito bacana. Anne, antes de a gente começar, rapidamente assim, até para que as pessoas naturalmente conhecem você, acompanham o seu trabalho, mas de uma maneira geral, assim, sucintamente, conta um pouco a sua trajetória para a gente. Nossa, sucintamente contar a minha trajetória é um pouco difícil, mas vamos lá, vou tentar contar de forma sucinta. Eu saí do Rio Grande do Sul com 17 anos e vim morar em São Paulo para trabalhar com moda. Na época, rapidamente eu vi que não era a minha praia, que não era o que eu queria para a minha vida. E aí eu fui morar no Rio de Janeiro, onde eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. Lá, então, eu comecei a trabalhar em rádio, me formei, comecei a trabalhar na Band. A Band Rio me transferiu para a Band São Paulo, trabalhei algum tempo aqui. Nesse período eu fiquei noiva, casei, fiquei 6 meses ainda morando longe do meu marido. Aí eu falei, bom, não faz sentido o casamento ficar longe, né? E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar na Globo News e aí eu comecei minha história dentro da Globo, né? Então eu fiquei 12 anos na Globo, até que a Globo Rio me transferiu para São Paulo, e aí eu fiquei 2 anos no Jornal Nacional, trabalhando na previsão do tempo, especialmente ali naquele período da pandemia, né? Que foi um período difícil para todo mundo, e depois desses 2 anos, então, aqui em São Paulo, foi quando o Faustão me chamou para trabalhar com ele, e aí eu saí
da Globo e fui trabalhar com o Faustão, voltando de novo para a Band. Então, acho que a minha vida se resume muito a Rio e São Paulo, sempre São Paulo me dando a oportunidade de recomeçar, sempre um novo começo. Então, eu tenho um carinho muito grande por São Paulo, e o Rio, obviamente, que sempre me acolheu de uma forma tão gostosa, é a minha cidade do coração, mas São Paulo também é um lugar que eu aprecio muito, que eu tenho um carinho enorme também por todo mundo. Muito bacana isso, viu? Agora eu queria entrar um pouco no tema, então, porque as pessoas estão aguardando. Aliás, eu recebi vários comentários antes quando eu trouxe o tema, enfim, na divulgação da mídia. Então, as pessoas trouxeram vários comentários assim: nossa, muito interessante isso, eu quero entender essa palavra. Enfim, o que inspirou você a gerar um canal no YouTube? Aliás, para você que está nos assistindo aqui, a Anne tem um canal no YouTube chamado Dane-se. E é por isso até que nós trouxemos o tema para explorar, porque é uma palavra que certamente traz grandes elucidações, reflexões, interrogações, enfim. E eu queria saber o que inspirou você a gerar esse canal com esse termo. O que ele significa para você? O que motivou você a trazer esse nome para o seu canal? Denise, eu vou ter que olhar um pouquinho mais para trás da minha história, e as mulheres vão se conectar comigo e vão me entender, porque eu acho que nós fomos criadas para fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho, casar, ter filho e viver feliz para sempre, né? Com o nosso marido, com a nossa família, com os nossos filhos. E eu tinha isso na minha cabeça. Falei, bom, já tenho meu trabalho, já tenho meu marido, já tenho meus filhos, e agora é só viver feliz para sempre. E, de repente, todo o meu castelo ruiu, todo o meu castelo despencou. E eu tive que me reerguer, eu tive que me reconstruir e achar sentido em outros lugares que até então eu nunca tinha parado para olhar. Então, eu acho que o Dane-se vem de um momento muito especial da minha vida. Eu sempre me exigi muito, eu sempre fui muito dura comigo, eu sempre busquei provar que eu era boa, que eu era capaz, que eu tinha condições de brigar, de lutar de igual para igual, com homens, mulheres, não importa. Então, assim, eu acho que eu sempre busquei a aprovação de todo mundo. Eu sempre tive muito medo de errar, eu sempre entreguei muito mais do que eu deveria ou do que talvez esperassem de mim, para justamente não ser chamada a atenção. E aí a gente vem com traumas lá da infância, enfim, que a gente vai trabalhando ao longo da vida, né? Mas a gente vem buscando, e acho que as mulheres, de uma forma geral, elas buscam essa aprovação profissional, né? Porque é alguém nos chancelando e dizendo: você é capaz, você tem potencial, você consegue. E eu consegui, realmente consegui, a um custo muito alto, assim, de me desconectar de mim, de desconectar do meu lado feminino, de vestir a armadura, de ir para a guerra, de ir para o fronte, de virar um trator e passar por cima de tudo, especialmente de mim, né, de todas as minhas dores, de todas as minhas vontades, para vencer, ou vencer entre aspas, né, o que eu tinha na ideia do que era vencer, de fazer sucesso e tudo mais. E quando o projeto do Fausto acabou, que eu falei, bom, na Globo eu cheguei no principal jornal da emissora, Jornal Nacional. Daqui eu vou para onde? Se eu estou no principal jornal da casa, né? Nunca imaginei, nunca sonhei em ser apresentadora do Jornal Nacional. Acho que era muita prepotência também da minha parte, achar que eu tenho capacidade. Não que eu não pudesse, óbvio que eu poderia, né? A gente pode tudo que a gente quer, mas não sei se era o que eu queria também e o quanto eu teria que abrir mão da minha vida para chegar nesse lugar. Então, e depois trabalhando com Faustão. Então, os dois principais locais que eu acho que qualquer jornalista gostaria de trabalhar, com pessoas que gostariam de trabalhar, eu trabalhei. Então, assim, na Globo, com William Bonner, com Fátima Bernardes, com Renata Vasconcelos e com tantos diretores e pessoas queridas e competentes com quem eu tive o prazer de dividir esses 12 anos, né, na Globo, e que foram maravilhosos, assim, foram incríveis para mim, foram muito importantes para mim. E depois do entretenimento eu tive só o melhor professor que talvez o Brasil poderia, né, me disponibilizar, que é o Faustão. Então eu aprendi muito com ele. Eu falei, e agora? É um lugar solitário. Você está assim, daqui você vai para onde, né? E aí foi quando o projeto do Fausto acabou na Band,
E eu pensei, bom, e agora? O que você quer? Você, Anne, né? Chega de atender a expectativa de todo mundo, chega de tentar agradar todo mundo, chega de achar que os outros vão te chancelar, você já se chancelou, você já mostrou que você é capaz de fazer qualquer coisa. E agora o que você quer? Foi quando eu pensei, bom, quais são as prioridades da minha vida? Eu quero ter mais tempo com os meus filhos, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero realizar coisas que até então nunca tive tempo de realizar, eu quero uma vida mais leve, especialmente uma vida mais leve, assim. E aí eu acho que era um projeto já antigo que eu tinha em mente, de ter um canal no YouTube, eu falei, bom, então agora é que eu vou ter que botar em prática. Ou viro autônoma agora, vou empreender agora, ou não vou empreender nunca mais. E aí eu comecei a fazer um monte de reunião, entender o que eu queria fazer, como que eu queria fazer, com quem que eu queria falar, com quem eu gostaria de me conectar. E eu acho que eu sempre tive uma facilidade muito grande de me conectar com as mulheres. De falar na rua, de conversar, e eu acho que é um público que eu amo, que eu me conecto. Eu falei, bom, eu quero falar com uma mulher. É esse o público que eu quero atingir. Eu falei, tá, e aí? Mas como que você quer fazer isso? Onde você quer fazer isso? E aí o formato do Dane-se foi criando, foi surgindo, né? E aí quando eu pensei, eu quero o meu nome dentro do nome do canal, o Anne, e aí eu fui pensando em várias palavras que tinham um Anne dentro, né? E eu acho que a mais legal que eu encontrei foi o Dane-se, que eu acho que estava muito conectado com o meu momento pessoal de tentar levar uma vida mais leve. Então esse Dane-se, gente, ele não é um dane-se aleatório, né? É um dane-se, apesar de eu entrevistar mulheres numa mesa de boteco, que ainda é um lugar extremamente masculino, né, Denise? Mas é onde também nós, mulheres, nos encontramos com as nossas amigas e falamos abertamente sobre tudo. A gente fala mal do marido, a gente fala da família, a gente fala da amiga que não foi, a gente fala, né? Mas é uma forma de terapia em conjunto com outras mulheres, com outras amigas, com quem a gente se sente à vontade. Então, Dane-se é um papo de boteco, de uma forma informal, para falar sobre assuntos do dia a dia da mulher e que, de uma certa forma, eu quero poder ajudar outras mulheres através desse bate-papo. Então, Dane-se não é um Dane-se aleatório, é um Dane-se com muita responsabilidade, é um Dane-se muito estratégico, é um Dane-se pensado, com carinho, com amor, com objetivo, e eu acho que é um pouco isso. Então, assim, essa é uma bolacha, né? Em todo boteco tem que ter a bolacha de chopp, e atrás tem sempre uma frase de Dane-se. E esse aqui é uma das frases que eu adoro: dane-se o medo, eu vou em frente. Porque eu acho que é um pouco isso, porque às vezes a gente tem que também lançar um dane-se para o que nos acomoda e nos deixa num lugar confortável, para o medo especialmente, para você voar e alçar voos maiores e conquistar coisas que até então você nunca imaginou que pudesse conquistar, e em lugares que você nunca imaginou que pudesse chegar também, né? Então eu estou muito feliz com o Dane-se. Ele completou 1 ano nessa semana passada, e acho que é só o começo de uma história bem, bem bacana, assim, que eu estou construindo para mim, e nessa comunidade de mulheres. Obviamente os homens são bem-vindos, por favor, até porque a gente tem muito para aprender um com o outro. Eu acho que o equilíbrio é o feminino e o masculino, esse é o sucesso da vida. Então, mas o meu público foco mesmo são as mulheres. Maravilha, e já de antemão digo para você que eu desejo que você seja muito feliz e tenha muito sucesso nesse projeto. Obrigado, aliás, o boteco aí tem um simbolismo importante, né? Sem qualquer tipo de análise aqui, mas o boteco tem um papel aí muito importante, que é justamente o de ruptura, vamos dizer assim, com o status quo, com o padrão, com o convencional, com as tradições, né? Colocar as mulheres para conversar, por exemplo, num boteco. Isso é genial, essa ideia, foi genial mesmo. E para concluir esse raciocínio que você traz, eu diria assim, sob a ótica da logoterapia, podemos dizer então, conforme você mesma declarou, que o Dane-se representa a nossa capacidade de tomar distância daquilo que tenta nos impedir de caminhar, de avançar. Primeiro, tomar distância, porque quando a gente toma distância, a gente vê melhor, a gente reduz o impacto daquilo que está nos provocando um desconforto e apenas nota, observa aquilo que está ocorrendo, em vez de estar dentro do caldeirão.
queimando ali junto. A gente toma distância e depois transcende, ultrapassa, como você acabou de ler aí, né? Dane-se o medo, eu vou em frente. Autoconhecimento, Dane-se o né? medo seria isso, né, Anne? É, Tomar distância e dizer é, assim, deixa eu olhar para isso, é tão pavoroso assim? Não, não é. Não é, é. não. Eu consigo ir adiante. Sim, Talvez o sim. Dane-se tenha esse papel, não? Você acha isso? Total, e eu acho que tem muito conhecimento também, né? Porque quando você se conhece, quando você se entende, fica muito mais fácil você saber para onde você quer ir sem se importar com a opinião de todo mundo. Então, sim, o Dane-se foi um momento muito de eu tentar me olhar de fora, em tentar me ver onde eu estava naquele momento profissionalmente, e falar, bom, agora vamos mudar aqui, vamos fazer o que você está a fim de fazer. Mas vem de um lugar que eu precisei passar por todo esse processo para eu me conhecer, para eu entender o que eu realmente queria e o que realmente fazia sentido para mim, né? Então, eu acho que o medo, quando você consegue... Eu sempre falo que eu consegui fazer as pazes, talvez, com o medo, porque o medo ele é extremamente importante na vida de todo mundo, né? Porque o medo pode te paralisar, mas também o medo pode te impulsionar. Falar, bom, eu tô com medo disso aqui, e eu acho que assim, é tornar o medo conhecido, né? Jogar luz no medo. Se você é capaz de jogar luz no medo e você é capaz de enfrentar aquele medo e tornar aquele medo conhecido, você vai vendo que você vai vencendo umas barreiras importantes da vida, né? Porque a gente tem medo por quê? Peraí, mas por que é o meu medo? A gente tem medo de mudar e a mudança ela é tão importante. A gente tem medo né, da coisa de, sei lá, o medo é o constante na nossa vida, né? Todo dia a gente acorda com medo, e esse medo excessivo gera uma ansiedade absurda. Talvez aí a gente tenha uma sociedade extremamente ansiosa. Eu acho que é o botão do medo mesmo, que a gente vai aumentando, né? E que gera toda essa ansiedade em todo mundo. Então, acho que mais do que nunca a gente diminuir esse botão do medo para diminuir a ansiedade, você encarar, porque às vezes o medo ele paralisa. Sim, e eu entendo que muita gente se paralise diante desse medo. Mas em algum momento você vai ter que enfrentar ele. Não tem jeito, a vida vai te colocar sempre em mesmas situações para você enfrentar aquele seu medo, para você vencer essa barreira. Então não adianta ir colocando embaixo do tapete. Eu acho que em muitos momentos da minha vida eu não consegui vencer esse medo e eu fui colocando realmente esse medo embaixo do tapete, deixa eu esconder ele aqui. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei, bom, não vai ter jeito, eu vou ter que encarar isso aí. Porque só eu encarando isso é que eu vou poder passar por esse processo e esse momento importante da minha vida. E é sempre, gente, a melhor coisa que você pode fazer é realmente encarar seus medos, porque você vai se descobrir tão mais forte, você vai se descobrir tão mais potente, mais capaz, e você vai olhar e falar assim, nossa, mas era isso? Por que eu tive tanto medo, né? Por que eu tive tanto medo? Eu achei que seria tão mais difícil, e às vezes é mais fácil do que a gente imagina, se a gente vencer o medo. Mas tem que ter coragem. Maravilha. Agora eu vou passar para o Alexandre. Alexandre, conta um pouco como é que está aí o público falando, comentando. Conta um pouquinho para a gente. Muito bem, doutora Aldenise, Anne, um prazer tê-la aqui com a gente na Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Nós temos os ouvintes participando aqui, mandando abraços, né? O Samuel Rosa, também Sueli Bassetti, Maria Cláudia, perfeito, minha linda, ela diz. Também aqui a Isilda Sebastian, bom dia a todos. O Dane-se, ela diz, melhora muita coisa, temos que aprender sempre onde aplicar, Anne. Total, a gente tem que aprender todo dia onde aplicar, e pode ter certeza que sempre tem uma oportunidade de você lançar o dane-se, porque a gente não tem controle de tudo, né? Você é responsável por você, pelo que você pensa, pela sua opinião, pelo que você fala. Você não é responsável nem pelo que a forma como o outro interpreta o que você falou, né? Então, assim, às vezes você fala uma coisa, a pessoa ouve de outro jeito. Então eu sempre falo isso, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você escuta, né? Porque eu acho que é muito isso também. E o dane-se com responsabilidade, lógico que não é sair lançando dane-se aleatoriamente, mas o dane-se pode sim ser essencial em determinados momentos da vida, né? O tempo e o dane-se são duas soluções para quase tudo na vida. É verdade. Anny, me diz uma coisa. Você
a respeito do dane-se. Você passou por alguma situação, você queira, por exemplo, ilustrar aqui para nós, onde você teve que dar assim um dane-se, olha, agora chega, agora parou, isso não está bom, tem que encerrar, e com todo o medo que eu tenho, com todos os receios que eu tenho, eu vou para frente aqui e vou transcender isso, vou ultrapassar essa situação e remodelar o período em que eu estou, a minha vida, seja o que for. Você quer trazer um exemplo para a gente conhecer um pouco de um dane-se que você deu? Eu acho que ele é muito, esse dane-se, ele é muito claro com o término do projeto com Fausto. Porque quando o projeto terminou e eu saí da Globo para um projeto de 5 anos, que durou 2 anos, você fica com medo, Denise, porque você pensa, poxa vida, eu imaginei que eu estaria empregada por 5 anos e fiquei empregada por 2 anos. Então, aquela realidade ali naquele momento, para mim, foi extremamente difícil, me gerou muito medo, me gerou muita ansiedade, que eu cuido, que eu trato até hoje. E eu falei, cara, e eu acho que foi muito espontâneo o nome do canal, porque foi justamente isso. Eu falei, dane-se, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer agora, a não ser aceitar o que a vida está me propondo, aceitar o que a vida está me dando e fazer do limão uma limonada. Então, eu acho que eu usei esse momento, que foi muito difícil para mim, que eu tinha um pé de limão na mão, né, no meu jardim, e eu transformei esse pé de limão numa limonada maravilhosa e que eu estou distribuindo essa limonada até hoje, e eu acho que vou ficar distribuindo essa limonada para o resto da minha vida. Então, eu acho que esse foi o momento realmente que eu usei o dane-se, e dane-se tudo, porque você não pode se arrepender das suas decisões, né? Você decidiu, eu decidi sair da Globo e não me arrependo. Eu fui trabalhar com o Fausto, que foi a melhor coisa que eu podia ter feito profissionalmente, mas eu tinha uma outra expectativa. Claro que eu tinha, né? De ficar ali 5 anos trabalhando com ele. Infelizmente, a vida não permitiu. O Fausto tinha que realmente cuidar da saúde dele. Ninguém nunca ia imaginar isso, né? Então, eu vou culpar quem? Não tinha a quem culpar, entende? E eu tinha que lidar com uma situação que era a situação que eu tinha. Então, dane-se o que eu esperava e o que eu tenho agora. E aí, vamos botar a mão na massa, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, assim, a gente cria muita expectativa, né? A gente cria coisas lindas na nossa cabeça e que às vezes não se concretizam. E aí você vai fazer o quê? Você tem a sua realidade. Qual é a sua realidade? O que você pode fazer para transformar essa realidade hoje? Por mais difícil que ela seja, por mais trabalhosa que seja, né? O que você pode fazer hoje para dane-se e trabalhar com o que você tem? Dane-se e vou fazer o que eu tenho se tornar melhor. Porque eu acho que ao longo da minha vida eu sempre tive pequenas oportunidades. Eu nunca fui aquela profissional que chegou já grandão. Não. Eu comecei em rádio, eu comecei escrevendo texto para os radialistas. Depois eu tive a oportunidade de ir para a rua, cobrir algumas coisas de rádio. Eu demorei para chegar em televisão. E quando eu cheguei em televisão, eu fiquei ali ouvindo o radinho da polícia. Então, sempre a vida foi me dando pequenas oportunidades. E eu fui agarrando essas pequenas oportunidades. Era o que eu queria naquele momento? Talvez não, mas era o que eu tinha. E eu fui transformando isso para algo que eu realmente quisesse, né? Então, eu fui subindo uns degrauzinhos que hoje eu olho para trás e falo, nossa, todos esses degraus foram tão importantes para o meu crescimento como profissional, como pessoa e tudo mais. E hoje eu entendo, só que na hora você fala, poxa vida, eu sei que eu tenho potencial para apresentar, por que estão me colocando aqui para ouvir radinho da polícia, para ver para onde a polícia está indo fazer alguma ação, né, policial? Eu não quero estar aqui, mas era preciso estar ali, eu tinha que estar ali. Então, quando você entende isso e você aproveita, você tira proveito daquela situação da melhor forma possível, aquilo vai crescendo e você pode não ser o trabalho que você está hoje, pode não ser o que você sonha, o que você realmente deseja, mas fazer bem e fazer mal vai te dar o mesmo trabalho. Então eu sempre penso nisso. Então faça bem, não importa o que você esteja fazendo, faça direito, se dedique para o que você está fazendo. Alguém vai ver e alguém vai te dar uma oportunidade melhor e maior. Agora, se você fizer de qualquer jeito, isso não vai acontecer. E isso foi o que aconteceu comigo. Então eu sempre fui entregando muito mais
E aí as pessoas foram vendo o meu esforço, a minha dedicação, e assim eu fui crescendo. Então, tem muito dane-se, mas tem muita responsabilidade. Por isso que eu falo, tem que ter muita responsabilidade num dane-se na vida. Interessante isso, Anny, pelo seguinte, a gente lembrando de Viktor Frankl, ele diz assim, se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação não for boa, transforme-a. Se não puder transformá-la, transforme-se perante ela. Então, você traz exatamente essa questão. Você se transformou perante uma situação, você não poderia naquele momento mudar aquilo que ocorreu, que é um fenômeno inevitável, mas você transformando-se, ou seja, enfrentando essa situação, aceitando incondicionalmente aquilo sem crítica, sem reclamação, transformou depois algo para melhor, construindo, remodelando, reestruturando. E é isso que a gente precisa realmente fazer. Porque é curioso, a gente quer sempre perguntar para a vida, diz o Dr. Frankl, né? O erro nosso é ficar perguntando para a vida, poxa, eu queria do meu jeito, tudo tem que ocorrer como foi melhor para mim, eu não quero ter problemas, eu quero uma vida calma, branda, tranquila. E isso não acontece, isso não é verdade. É a vida que nos lança perguntas, ela é que nos joga desafios, ela é que bate a nossa porta. O que é que a gente pode fazer? Responder. É isso que chama responsabilidade. Responsabilidade é ser capaz de dar a melhor resposta possível a uma determinada situação. E, normalmente, o que vem para nós nem sempre agrada. Normalmente não agrada. Nós é que temos que transformar aquilo em algo que tenha sentido, que tenha valor, né? Até mesmo no âmbito do sofrimento. E antes de passar então para o Alexandre de novo, o Alexandre com certeza aí vai ter comentário, ele quer fazer umas perguntas para você também, viu? O Alexandre, ele já comentou aí que quer fazer umas perguntas para você. Mas antes disso eu quero fazer aqui, para fechar esse nosso módulo aqui, vamos dizer assim. Conta para gente como é. Eu já estou sabendo, eu assisto aos seus programas, já estou sabendo. Você tem uma paixão mútua em relação à sua sogra. Existe uma relação saudável de amizade, de companheirismo. E eu acompanhei um programa que você fez recentemente no seu canal, em que ela estava presente, e ela muito jovial, espontânea, alegre, retribuindo exatamente isso numa visão assim muito saudável a seu respeito. Isso não é o habitual. Conta esse segredo para a gente. Eu queria que você falasse sobre isso. Vou responder. Antes, eu quero só dizer que esse livro aqui fica na minha cabeceira. Qualquer hora a gente pode comentar também sobre ele, tá? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu sou admiradora do trabalho dele e da teoria dele. Eu acho que é essencial para a vida. Denise, a minha sogra, ela é engraçado, porque num ano de Dane-se, eu pensei, bom, eu estou há um ano trazendo mulheres incríveis aqui no Boteco, entrevistando essas mulheres incríveis. Que mulher que eu vou trazer para comemorar um ano de programa, né? Um ano do Dane-se. E aí foi automático, eu falei, as mulheres da minha vida. E quem são as mulheres da minha vida? A minha mãe e a minha sogra. Porque eu estou num momento em que eu consigo realmente olhar para elas e ver o quanto elas são importantes para mim. Não que eu não tenha valorizado isso antes, mas agora, especialmente, não sei, deu um clique dentro de mim que eu falei, nossa, elas são as duas pessoas mais importantes da minha vida. Não é meu pai, não são nem meus filhos, mas são elas me deram a vida, elas me permitiram estar aqui firme e forte, e eu preciso honrar essas mulheres. E a minha sogra, eu sempre brinco que eu não escolhi marido, eu escolhi a sogra. E eu sempre falei isso ao longo da minha vida. E aí, de repente, a vida vai e
leva meu marido, né? Então ele desencarnou, vai fazer 7 anos, e quem ficou? A minha sogra. E olha que bom que eu sempre brincava assim, né? Que bom que eu escolhi a minha sogra, porque eu tenho que conviver com ela para sempre. Então acho que na hora de você se relacionar com alguém, você tem que pensar no pacote todo. Você tem que saber quem é a sua sogra, seu sogro, quem são os parentes do seu marido, porque você vai ter que conviver com essas pessoas também. E isso vai ajudar a você ter um casamento de sucesso ou não, um casamento mais feliz e agradável. Então, assim, a minha relação com o Flávio sempre foi muito agradável, porque eu sempre amei a Sheila. Eu lembro da primeira vez que eu a vi, e eu sempre busquei, eu não sei, parecia que era um reencontro de almas, assim, sabe, Denise? Eu falo isso para ela. E quando o Flávio faleceu, quando o Flávio desencarnou, ela falou assim, ele falava também isso, ele falou, minha mãe sempre sonhou em ter uma filha, e nunca pôde ter, então eu estou dando para ela uma filha, que ela sempre sonhou em ter. E eu sempre me senti realmente nesse lugar, como filha para ela. E eu acho que a vida foi só nos aproximando, e especialmente no momento em que ele desencarnou, que talvez a gente poderia se distanciar, o que aconteceu foi o contrário, a gente se uniu ainda mais, assim, o que só prova o quão forte é esse laço de amor, esse laço de admiração, esse laço de querência, né, de querer estar perto, esse laço de admirar, de olhar e falar assim, nossa, que mulher incrível. E eu acho que isso só vem se perpetuando ao longo dos anos, assim, se fortalecendo cada vez mais. Então, eu realmente acho que foi um reencontro nessa vida com ela. Eu não sei qual era a minha ligação com ela em outras vidas, mas eu sei que tem uma ligação muito forte entre mim e ela. E eu só estou respeitando, na verdade, esses laços de amor. Eu só estou ouvindo o meu coração, estou ouvindo o meu sexto sentido, estou ouvindo o que a vida está me oferecendo, e eu preciso muito dela. Eu falo, eu preciso de você bem emocionalmente, eu preciso de você bem psicologicamente, porque ela tem uma força absurda, assim, em cima de mim, em cima dos meus filhos. Eu acho que vê-la bem me deixa bem, vê-la feliz me deixa feliz. Então, acho que a gente foi trocando muito ao longo da vida. Quando o filho dela faleceu, eu não consigo imaginar, eu falo isso para ela, eu falo, Sheila, eu não consigo imaginar como é a dor de perder um filho, mas eu sei que é a pior dor que uma mãe pode sentir, é a pior dor que uma mulher pode sentir, que uma pessoa, que um ser humano pode sentir, é perder alguém, é perder um filho, né, uma filha. Então, eu sou totalmente solidária a essa dor dela, e eu tento entender essa dor dela todos os dias, e a gente vai se construindo em cima da dor e ressignificando essa dor, trazendo momentos mais leves e alegres e transformando essa dor em um laço de amor que nunca vai se desprender, assim. Então, a Sheila é aquele reencontro de almas que me ajuda a cumprir minha missão, assim como eu ajudo a cumprir a missão dela, e a gente está aqui evoluindo, né, espiritualmente, e ajudando os meus filhos também nessa criação. Ela me ajuda muito, então eu falo que ela realmente uma parceria. A gente tem uma parceria para criar 2 meninos e entregar 2 meninos para o mundo, assim. Então eu sei que eu posso contar muito com ela sempre, em todos os momentos. Muito bem. Tem participações por aqui na nossa Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Tem perguntas para a Dani, tem elogio para a Anne, né? O Dani, se é o canal. Para a Anne, tem perguntas também. Vou começar aqui com a Márcia Gomes, que ela diz: quem conhece a trajetória da Anne sabe que, apesar de ser linda, não foi esse atributo que encantou o Brasil. Foi sua inteligência e postura. Também Ana Cláudia Furtado, bom dia, parabéns pelo seu trabalho, Anne. Tem aqui pelo nosso telefone, WhatsApp também chegando mensagens. Adriana Lopes de São Paulo, bom dia, saudades de te ver na TV. Eu também meto o dane-se no dia a dia. Sou cadeirante porque tenho ela, e o importante é confiar em Jesus, amar a todos e, acima de tudo, a ti mesma. E dane-se o preconceito, o machismo e a violência contra nós, e manda um beijo. É a Adriana Lopes de São Paulo. Também a Solange de Guarulhos. Anne, tenho um carinho enorme por você. Conheço um pouco de você através do programa do Faustão na Band. Sou sua fã. Que história linda de superação. Você é uma guerreira. Tem a Débora da Vila Nova Cachoeirinha. Bom dia, queridos irmãos. Sou costureira e quando muda, eu fico em pânico. Sabe o que faço? Desligo o celular, estudo,
pedaço por pedaço, aí pratico o meu dane-se. Tiro um cochilo e acordo com a solução plena e fantástica. Os ensinamentos da amada Boa Nova. Sandro de Itapeva, bom dia. Anne, um grande abraço a todos. Traz até uma pergunta aqui o Sandro, viu, Anne? Qual o sentimento de estar realizada na área profissional e se o lado espiritual faz parte de tudo isso, Anne? Nossa, se o lado espiritual faz parte de tudo isso, com certeza faz parte de tudo isso. É engraçado porque eu falo que desde criança eu lembro que eu tive os amigos imaginários com quem eu conversava e com quem eu trocava altas ideias. E esses meus amigos imaginários, ou meu anjo da guarda, seja, dependendo, chama como quiser, né? Como você preferir, mas esses anjos da guarda, eles foram me acompanhando ao longo da vida. Algumas pessoas chamam isso de sexto sentido também. Então, eu chamo de sexto sentido, mas muito também de espiritualidade. E eu sei que quando você está conectada com a sua espiritualidade, você tem essa capacidade de ouvir vozinhas ali no seu ouvido, te ajudando, te guiando, dizendo, vai, não desiste, você vai conseguir, coragem. E eu tenho certeza que vocês também, muitos de vocês têm essa vozinha às vezes falando ali, não desiste, por mais que o mundo fale o contrário, por mais que a família fale, você tá doido, você tá doida, você fala, não, eu vou conseguir, com foco, com dedicação, com empenho, com muito trabalho, eu vou conseguir. Não vai ser fácil, mas eu sei que eu vou conseguir, porque nada vem fácil, né? Então, assim, eu acho que a espiritualidade, sim, me ajudou muito, especialmente nesse momento que o Flávio desencarnou. Eu acho que o Gael, que é meu filho, que hoje tem 12 anos, eu sempre fui criada na Igreja Católica e eu sempre frequentei a Igreja Católica e eu falo que a fé, ela é hábito, é você estar ali o tempo todo, né? Todos os dias você tem que trabalhar isso dentro de você. Não é o momento que você está desesperado, que você vai buscar Deus, que você vai buscar ajuda espiritual, mas é todo dia você saber que você tem que trabalhar a sua fé, trabalhar a sua espiritualidade. E eu acho que a Igreja Católica me ajudou muito isso, que minha mãe sempre me obrigava, entre aspas, a ir para a igreja, e eu fui aprendendo a desenvolver esse meu lado da fé. E quando meu filho estava pequenininho, foi ele que levou a gente para o centro espírita, porque aconteceram algumas coisas dentro de casa que eu falei, isso aqui a gente precisa ir para o centro espírita. E que bom que a gente foi, porque a gente começou a estudar o Espiritismo, a gente começou a estudar Allan Kardec, e isso foi essencial para todo o processo de desencarne do Flávio e o meu processo aqui nesse plano. Então, assim, isso me ajudou muito a entender e ter certeza que a coisa não é só viveu, morreu e acabou. Eu acho que a gente está realmente num processo de evolução. Se estamos todos aqui nesse plano terrestre, é porque precisamos estar aqui, estamos todos no mesmo patamar, alguns mais elevados, outros ainda num patamar mais baixo, mas a gente está onde a gente tem que estar, e a gente está vivendo o que a gente precisa viver. Resta a gente ter sabedoria para entender e tirar o melhor aprendizado, e eu sempre falo que o meu maior medo é não cumprir com a minha missão espiritual nesse plano terrestre. Eu quero realmente cumprir com o que eu vim aqui nesse plano para cumprir, para poder evoluir espiritualmente. Então, assim, a espiritualidade, não sei, é o que me mantém em pé, é o que me sustenta em todos esses momentos difíceis que eu passei na minha vida. Eu acho que a fé em mim, a fé nos meus filhos, a fé em algumas pessoas que eu amo, a fé em Deus, obviamente, foi o que me manteve firme, forte, segura para não ficar no buraco, né? Porque acho que a gente cai às vezes no buraco, mas a gente tem que ter força para sair dele. Então, acho que todo mundo já viveu, ou a grande maioria das pessoas já viveu, já experienciou já viveu essa experiência de estar num buraco e teve que ter força para poder sair dele, e com certeza com fé e espiritualidade você consegue sair com muito mais facilidade. Maravilha, Alexandre. Pode continuar aí, tá? Se eu falar alguma coisa que atrapalha, com certeza, depois do que ela disse, complementar estraga. Então, Alexandre, com você. Muito bem, doutora Denise. Até tem uma frase, algo que o Viktor Frankl, já que está falando dele, né? Que ele diz que se há algum sentido na vida, então possui sentido no sofrimento, né? Agora, Anne, você, como diz, né, lá atrás, pegou o limão, fez uma limonada. Então, é desse conhecimento, da junção do conhecimento
tanto do lado profissional, e aí vem o lado espiritual, o estudo de Kardec, o que o catolicismo também lhe ensinou. Para os momentos mais difíceis, então, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, ter fé é o que lhe faz continuar de pé. Com certeza, Alexandre, com certeza. Eu acho que sem fé a gente não consegue chegar em lugar nenhum, assim. Eu acho que a gente tem que ter fé na gente primeiro, a gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que ter fé na vida, a gente tem que ter fé na nossa intuição, acreditar nela, e por isso que eu falo que a gente se conectar com a gente é tão importante, né? Porque a tendência, a gente está sempre no celular, a gente está sempre olhando para fora, e eu acho que nós mulheres, a gente tem esse dom de olhar para dentro, né? Tudo nosso é para dentro. A gente trabalha quando a gente está na solidão, quase uma depressão, é quando você está olhando para dentro, e é naquele olhar para dentro que você vai achar a sua solução, sabe? Então, os momentos mais difíceis da minha vida, eu estou sozinha, eu estou solitária. E eu aprendi que essa solidão, muitas vezes, ela é necessária, porque pode ter um monte de gente em volta de você, mas essas transformações, elas acontecem aqui dentro, quando você olha para dentro, quando você se entende, quando você entende o que você quer, onde você quer chegar, ninguém vai poder dizer isso para você. Então, a sua terapia pode te ajudar, os teus amigos podem te ajudar, a sua mãe, o seu pai, a sua família podem falar, segue por aqui, segue por ali, mas só você, olhando para dentro de você, para o seu interior, só você vai encontrar a resposta certa do caminho que você tem que seguir, como seguir, quando seguir e de que forma seguir, porque é isso que dá sentido para a sua vida. E se você tem esse sentido, pronto, você tem tudo, né? Então, assim, eu acho que até na dor a gente encontra sentido, especialmente no sofrimento você encontra sentido. E a gente tem que encontrar esse sentido para poder seguir em frente. Então, graças a Deus, eu fui encontrando vários sentidos ao longo da minha vida, eles foram mudando, mas que me fizeram e me fazem sair da cama todos os dias e pensar, a vida vale a pena viver, a vida precisa ser vivida plenamente, a vida vale a pena, eu preciso aproveitar, eu preciso curtir, eu preciso aproveitar meus filhos. Então, assim, e hoje eu tenho muito essa consciência, às vezes quando bate aquela ansiedade, aquele medo, eu falo, peraí, aproveite seus filhos, porque eles vão crescer, e daqui a pouco você não vai poder mais ter eles pequenos aí na sua vida, né? Então eu tento falar, o que eu tenho hoje? Eu tenho meus filhos pequenos que vão crescer, então aproveita eles, porque isso você não vai poder voltar no tempo para aproveitar isso. Então dê tempo ao tempo, o tempo é sábio, né? O tempo é sábio, ele sabe o que está fazendo, Deus é sábio, ele sabe o que está fazendo, e acredita, confia que o caminho certo vai chegar para você no momento certo, e não antes nem depois. O que é seu, e ninguém vai poder tirar. Anne Lotterman aqui com a gente na Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Doutor Aldenis Leite, o programa está chegando ao final, então eu passo para o senhor para finalizar o programa, a participação com a Anne, que eu já agradeço em nome das nossas emissoras, que são da Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado.